te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus para a nossa oração de hoje, ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde mora os pagãos, e nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vos caminho, anunciarei, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem complementar a liturgia de ontem, onde a palavra de Deus nos falou que a messe é grande, poucos são aqueles que trabalham para a messe. E Jesus pede, então, na sua oração, que nós estejamos uma vida de oração onde nós pedimos ao Pai do céu que mande operário para trabalhar na sua messe, porque poucos são os operários. E a liturgia de hoje, então, nos apresenta esses operários da messe, que Jesus, ele escolheu. Pegando um pouco também para nos unir nessa liturgia de hoje, nós seguimos nesse evangelho, nessa leitura, primeira leitura de Gênesis, aonde fala de José, uma história bem conhecida de todos, né? José era um homem que tinha dons especiais. Ele era o filho mais novo de Jacó. E os irmãos, então, ficou muito enciumado, porque José era muito querido pelo pai, por ter esses dons especiais e muita sabedoria. Então eles quiseram tirar a vida de José. E aí então resolveram
no caminho ali, vender ele. Aí vendeu ele e ele foi então vendido para Faraó lá no Egito. E José tinha os dons dele, né, os carismas dele, e ele então, o Faraó sonhou lá, conhecemos bem essa história, né, e ele decifrou o sonho e falou que teria um tempo grande de muita necessidade, muita fome, que seria 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. E ele, sabendo disso, então o Egito, Faraó, ele armazenou alimento para muitos anos. E aí depois, quando chegou aí no tempo das vacas gordas, ele fez com que armazenasse muito alimento. Quando chegou as vacas magras, então toda a humanidade todo o Egito começou a passar necessidade e fome. E aí os irmãos de José foram até José para que José pudesse então vender alimento. E José, então, ele mostra algumas coisas para eles descobrir o que eles fizeram, né? Porque eles nem conheciam direito mais José. Mas aí eles sentiram, né, o que eles fizeram com José, venderam ele como escravo. E aí ele estava lá dependendo depois. Então aquele sentimento que eles tiveram, né, foi aquele sentimento de ter feito as coisas erradas. Mas José, no seu amor, na sua sabedoria, nos seus dons, né, um homem muito de Deus, ele não vingou dos seus irmãos, mas o acolheu, entendeu? Então, a liturgia quer nos levar a isso, pessoas que acolhem, porque muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque nós temos contrariedade às pessoas. E aqui Jesus então convida esses 12, cada um tinha um jeito de ser, gente, né? Quer dizer, e esses 12 quer dizer uma totalidade, as 12 tribos de Israel. E essa totalidade, então, quer dizer, para dizer para nós que todos nós somos chamados para trabalhar na messe do Senhor. Porque isso é uma grande honra, construir um mundo melhor. Quer dizer, através de nossas atitudes, Deus age poderosamente. Olha, José, através de José, matou a fome de todo o Egito. José se tornou, por ser obediente a Deus, governador do Egito. E toda essa história bonita, né, de transformação de vida. E assim também foi essas escolhas de Jesus, que escolheu esses 12. E dentro desses 12 ele forma a sua igreja. E ao formar a sua igreja, ela é uma igreja que está com 2023 anos, podemos dizer assim, de existência e de pé. Por quê? Porque ela é sustentada pela entrega de vida daqueles que nela habitam. Quanto a igreja foi sustentada pela pureza das virgens, pelo sangue dos mártires, quantas pessoas deu a vida porque compreendeu a riqueza que é a evangelização, o projeto de Jesus Cristo. Entendendo tudo isso, a igreja foi se desenvolvendo. E aí, entre aqueles 12, tinha pessoas com limitações, dificuldades, cada um de um jeito, outros simples, outros mais letrados, mas no fim, o que mais é importante é a nossa disposição, e a disposição de estar a serviço de Deus. Então essa disposição de estar a serviço de Deus, o Espírito de Deus habita em nós e nos dá sabedoria para que nós possamos, como José, não ser vingativo, mas amoroso, e de vez de vingar, mas não, alimentar o outro, para que ele possa reconhecer que errou e voltar para a casa do Pai. Então esse é o grande sentido da nossa liturgia de hoje, que nós também somos escolhidos de Deus. Estamos escolhidos de Deus não para trair, não para negar, mas nós somos escolhidos de Deus para amar e para perdoar. Então o grande dom que nós podemos ter na nossa vida para caminhar junto com Jesus e fazer com que as obras dele aconteçam, uma das grandes virtudes é o perdão e não a vingança. Que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, viver uma fé aonde realmente possamos expulsar todo tipo de mal da nossa sociedade, da nossa igreja, da nossa família, enfim, aonde nós habitamos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.